Você sabia que seu wearable de saúde pode ser uma mina de ouro em relação a dados? É muito comum comprarmos um dispositivo como esse e não saber interpretar os dados, ou não saber, por exemplo, quais são os dados mais importantes para se avaliar. Por isso, nesse vídeo eu quero te contar quais são os dados essenciais para você avaliar no seu dispositivo de saúde. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Iron Data, o canal onde eu documento tudo sobre a minha preparação de uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para competir no Ironman. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram. Thiago, quais os dados mais importantes para eu avaliar dentro do meu dispositivo, seja ele Garmin, Apple Watch, o Whoop, entre outros. Então nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente quais os dados que você deve ficar atento e o que cada um deles pode significar na sua performance ou então na sua saúde. Antes de começar, é importante dizer que todos esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês, na verdade são coletados com diferentes dispositivos. Eu utilizo o Garmin e o Whoop, eu inclusive já expliquei isso em alguns vídeos aqui do canal. Mas você pode sim coletar esses dados com apenas um dispositivo, como o Garmin, por exemplo. Então fiquem muito mais atentos ao conceito do dado que eu vou mostrar aqui para vocês do que necessariamente para a fonte que originou esse dado. Vamos aos dados básicos aí em relação ao corpo. Eu gosto muito de analisar duas coisas que são essenciais para qualquer esporte de endurance: o seu peso e o seu percentual de gordura. Para analisar isso, basicamente eu pego os dados da balança de bioimpedância do meu endócrino e imputo ele manualmente no meu Apple Health e no meu Garmin, tá? Então esse dado hoje é um dado manual. Eu já automatizei ele diversas vezes, mas por uma questão de acurácia de balança, eu preferi focar na balança do meu endócrino. Mas da mesma forma que hoje ele é manual, ele é extremamente importante, né? Porque ele basicamente aqui ele vai me dar uma dimensão do que eu posso evoluir ainda mais, né? Perder mais peso para ficar mais leve ou ganhar mais massa muscular. O que eu posso mudar em relação à minha composição corporal, né? Eu analiso aqui no dia a dia. Passando aqui esses dados que são básicos, mas devem ser monitorados e que você consegue monitorar com seus dispositivos. Um outro dado que eu gosto bastante que o Garmin gera é o que a gente chama de fitness age, ou seja, você tem uma idade real e você tem uma idade em relação ao seu condicionamento. No meu caso, por exemplo, minha idade real é 34 anos, porém a minha idade de condicionamento é 29 anos, ou seja, eu estou muito melhor, né, do que necessariamente a minha idade real. Isso é legal para você acompanhar porque esse algoritmo ele reflete exatamente as suas melhoras de condicionamento, inclusive de coisas relacionadas à sua composição corporal. Então se você depois analisar na prática o que significa esse dado, ele de fato ele analisa vários fatores, inclusive, como eu disse, o seu peso, o seu percentual de gordura, a sua resistência nos treinos, o tempo que você aguenta treinar em determinadas zonas e por aí vai, tá? Então é um dado bem interessante aí que diz bastante coisa sobre o seu condicionamento atual. Um outro dado que eu monitoro diariamente é a temperatura da pele. E por que isso relativamente é importante? Porque quando você fica doente, esse dado acaba subindo. Então no Whoop, por exemplo, todo dia que eu acordo, eu vou lá e analiso se a minha temperatura teve alguma oscilação significativa. Nessa semana, por exemplo, eu tive um aumento aí de 1,5 graus na temperatura da pele e isso refletiu numa virose que eu tinha pego. Então é um dado bastante confiável para analisar se o seu corpo está inflamado, se você está com alguma virose e por aí vai, tá? Então é um dado que eu monitoro em relação à minha saúde e que a acurácia dele é impressionante, tá? Ele também influencia vários outros dados que a gente vai ver mais a seguir. Entrando agora nos dados de sono, tem duas coisas que são muito relevantes. Você pode sim ter análises mais detalhadas, mas esses são os dados mais relevantes. É o que a gente chama de total sleep, né? Ou seja, a quantidade de horas que você realmente dormiu e a qualidade do seu sono, né? Na métrica Sleep Score. Isso no Whoop, tá? No Garmin ele tem um nome diferente, mas você também tem essa pontuação. Nesse dado é importante você ver a consistência, né? Entender exatamente o quanto isso tem influenciado no seu dia a dia de treinos. Então eu gosto muito desse dado para entender realmente se eu estou conseguindo seguir uma boa rotina de sono e se ele está com qualidade. O que acontece bastante às vezes é eu ficar me revirando na cama e tenho um total sleep positivo, mas a qualidade do meu sono acaba sendo ruim. Então eu sempre tento me atentar e analisar essas métricas e inclusive verificar o que pode ter impactado nesse aspecto. No Whoop, por exemplo, eu consigo colocar uma espécie de diário do dia seguinte, né, onde eu falo as coisas que foram diferentes no meu dia anterior. E com isso ele cruza algumas variáveis, né, da qualidade do meu sono. Como por exemplo, se a minha cachorra ela dorme
na cama, isso com certeza influencia o meu sono e eu consigo colocar isso dentro do Whoop, tá? Então é uma coisa que eu uso bastante aí em termos de funcionalidade, mas o mais relevante aqui é a gente entender realmente o score, né? Qual é a nossa pontuação no sono, porque isso vai influenciar, obviamente, na sua recuperação, né? E o quanto você vai estar pronto para exercícios. Falando de métricas mais cardíacas, eu gosto muito dessas duas. Uma é o HRV, ou variabilidade de frequência cardíaca, e uma outra métrica é a Resting Heart Rate, ou seja, o seu batimento em repouso. O que significa analisar essas duas métricas? O HRV também, eu já disse em diversos vídeos, né, que ele tem uma importância muito grande para você entender exatamente como está o seu sistema geral de saúde. Você vai notar que o seu HRV acaba caindo bastante quando você faz um esforço excessivo, como por exemplo uma prova de Ironman, ou você faz um treino muito pesado. Ou então, se nos próximos dias você ficar doente, tá? A acurácia dessa métrica também é muito interessante. Então é muito importante você analisar o seu HRV. Quanto mais alto, mais pronto você estará aí para exercícios mais pesados no dia. E quanto mais baixo, mais atenção você vai ter que ter, porque provavelmente o seu corpo já está inflamado e não vai responder bem aí nos exercícios, tá? Por outro lado, o batimento de repouso, ele tem uma outra lógica. Quanto menor, melhor ao longo do tempo. Então por que eu gosto de analisar isso? Quando você vai ganhando condicionamento ao longo do tempo, a tendência é que esse número caia, tá? Ou seja, seu corpo ele vai ficando mais eficiente ao longo do tempo. Então ele precisa de menos batimentos aí para conseguir sustentar a energia aí no geral. Essa é uma métrica também interessante para você ver a sua evolução cardíaca ao longo do tempo nos exercícios de endurance. Uma outra métrica que eu sou fã e o Garmin acaba calculando isso muito bem é o VO2 máximo. Aqui vale dizer que a acurácia dele não é de 100%, tá? Ele tem uma taxa de erro aí de 5 a 10%, conforme eu vi em alguns fóruns. Até por isso existe o exame laboratorial para você conseguir tirar esse dado com exatidão. Entretanto, isso quebra bastante galho, porque você consegue acompanhar em tempo real a sua evolução. E o que significa esse VO2 máximo? Basicamente é a sua capacidade máxima de oxigenação. Essa métrica ela é muito relevante, porque quanto mais performance você tiver no esporte de endurance, maior vai ser o seu VO2 máximo, tá? Então não desconsiderem acompanhar essa métrica. No relógio ela tem umas oscilações mais curtas, né? Principalmente porque ele pega os seus treinos que você está entregando para fazer esse cálculo. Mas mesmo assim, como a taxa de erro ela é pequena, acaba sendo uma métrica interessante. Para vocês terem uma ideia, né? No meu caso aqui, eu cheguei a ter 63 quando eu estava no meu pico de treino e agora, né? Eu estou com 58 porque eu estou no pós-Iron, então eu estou fazendo treinos muito mais leves, né? Eu estou no período de base. Então existe sim uma oscilação importante a ser considerada, mas é uma métrica que se você acompanhar, você vai conseguir entender a sua evolução em relação à resistência e esportes no geral. O outro ponto que eu gosto de avaliar, mas aqui você tem que tomar muito cuidado, até pela acurácia também desses dados, são os dados de metabolismo, ou seja, quanto eu tenho queimado de calorias. E aqui eu utilizo os dados do próprio Garmin, né, conectado às atividades que eu faço, e é importante dizer que por que tem uma oscilação às vezes grande em relação às calorias que você queima no exercício? Porque depende, né, do que você usa de dispositivo para captar os dados aí de frequência cardíaca. Então se você usa, por exemplo, a cinta cardíaca, a tendência é que esse número tenha uma ótima acurácia. Agora se você usa apenas o relógio, provavelmente você vai ter uma diferença grande com o valor real desse número. Mas já é uma base para você entender como é que anda o seu metabolismo, como é que seu corpo está gastando energia nos treinos que você está fazendo. Porque às vezes o que acontece, né? Você acaba queimando muita caloria em treinos que para você não foi tanto esforço assim. E aí você tem que entender o que pode estar acontecendo no seu corpo. Ou então você está queimando poucas calorias, né, num esforço grande. Então isso é positivo, né? Você está criando mais eficiência. Então é interessante você entender um pouco do seu metabolismo e obviamente, né, fazer aí um controle, uma gestão da sua dieta a partir desses números, aí como eu já disse nesse vídeo aqui no canal. Então aqui basicamente eu vejo as calorias ativas, que são as calorias que de fato elas são queimadas durante a atividade do exercício, né? Então são calorias ativas nesse caso. Eu tenho as calorias de descanso, que basicamente aqui é minha taxa metabólica basal, ou seja, as calorias que meu corpo queima para atividades básicas, como respiração, fala, movimentações, etc. E aqui é a soma dessas duas. Aqui eu consigo acompanhar exatamente, como por exemplo, aqui eu tive um pico muito grande, né, de relação a calorias, né, e que foi no dia do meu Ironman, onde eu queimei basicamente 6.500 calorias, né, é muita coisa. Outros dados que eu acho relevante acompanhar, e aqui esses dados você vai encontrar apenas no Whoop, mas no Garmin você vai ver eles com outra roupagem, né, ou seja, com outros labels, é o Strength Score.
que é basicamente a sua intensidade cardíaca nos exercícios que você faz no dia a dia. E aí, obviamente, você consegue ver as tendências, né? Os dias que você teve mais intensidade, o dia que você não teve. Isso é importante você analisar e acompanhar, porque imagina que se você não tá 100% recuperado e você coloca uma intensidade muito forte, é capaz de você acumular aí overtraining e ter um problema nos próximos dias. Então, eu gosto muito de respeitar esse número. Então, se eu vejo que o meu recover ele não está bom, eu tento evitar chegar num número grande aqui. O número máximo dessa métrica no UP é 21. Eu acompanho isso e analiso. Ele também faz recomendações, né, dentro do próprio aplicativo sobre o quanto que eu deveria gastar naquele dia, isso considerando o meu sleep score e meu recover. E abaixo o recover score, ou seja, o quanto que eu estou recuperado. Hoje foi um dia excelente, eu estou 94% recuperado, então eu sei que eu posso treinar muito pesado, que eu não vou ter um problema aí de overtraining nos próximos dias, tá? É importante acompanhar, porque, por exemplo, recentemente eu tive uma virose, né, como eu comentei com vocês, e esse meu número bateu 29, eu não tô achando aqui, mas ele bateu 29, que significa que o meu corpo tava acabado, né, que eu não poderia fazer mais esforço, que eu ia inflamar ele mais e que eu ia ter mais dificuldade de me recuperar dessa virose. Então, obviamente, nesse dia eu acabei pegando bem leve no exercício e acabei me recuperando muito rápido. Essa é uma métrica que eu gosto bastante. Nos outros dispositivos, geralmente essa métrica é um pouco diferente e é chamada de body battery, ou seja, a bateria aí do seu corpo, como se fosse a bateria de um celular. Então, conforme você acorda, dependendo da sua recuperação, você acorda com um body battery diferente. Então, por exemplo, imagina que você acordou com 80% e aí conforme você vai fazendo exercícios, esse body battery ele vai se esgotando, tá? Então, também é uma métrica importante aí para você não ficar no negativo em relação à energia ou acumular cansaço ao longo do tempo. Bom, pessoal, segundo minha visão, essas são as métricas mais relevantes, os dados que você realmente deve acompanhar. Existem vários outros dados que também podem ser úteis, mas você acompanhando esse, você vai ter uma visão interessantíssima sobre a sua evolução aí e performance no esporte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Assim você fica por dentro aí de tudo que acontece nesse mundo aí de ciência, dados, inteligência artificial, esporte, etc. Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!